Pronto. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Heinz pelo apoio logístico da reunião, né, que está nos bastidores sempre nos ajudando aí. Ao Zeronce e ao Luciano por ter aceito o convite, né? O Zeronce já é conhecido de todos nós aqui e tenho orgulho de falar que vamos falar, filho da doutora Helenice, né, Zeronce? Ele passou aqui por Brasília, então eu sei que ele Verdade. tem um carinho muito grande pela nossa cidade e nunca recusa um convite para estar aqui com a gente, né? A Luciana também conhece, trabalha com doença inflamatória, está mexendo com pesquisa agora clínica, né, Lu? E lá do Hospital de Base. Então, eu vou chamar a Luciana para apresentar os Zeronce e a gente dá início à nossa aula. Muito obrigada a todos. Boa noite, então, pessoal. Eu gostaria de convidar, então, o doutor Marcos Zerôncio, que está, né, vocês sabem que já está lá em Natal, veio aqui nos brindar com uma palestra que vai falar sobre as principais novidades e tendências do tratamento da doença inflamatória intestinal daqui para frente. Marcos Zerôncio se não me engano, ainda é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não é, Marcos? Não mais. Não mais? Ah, então tá, isso eu não sabia. Mas foi, né? Então, eu vou pedir para você projetar sua aula, né? E no final a gente vai debater, tá? Muito obrigada, seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, Luciana. Obrigado em especial a Adélia e a todos do Clube de Intestino de Brasília. É um prazer enorme, né, falar mais uma vez sobre doença inflamatória intestinal. Na verdade, bater um papo sobre doença inflamatória intestinal. E aí eu gostaria de convidar todos realmente para fazerem alguns comentários ao final, né, exporem suas ideias e impressões, que é sempre muito importante. Essa parte da discussão, na verdade, é a parte mais importante da aula, quando a gente tem a oportunidade de trocar alguma ideia. Muito bem, vou começar compartilhando. O que a Adélia falou é totalmente verdade, que eu me sinto em casa realmente quando eu falo para os meus queridos colegas de Brasília. Acho que vocês já podem ver. Já vem a apresentação, é isso? Muito bem. Então, quando a Adélia conversou comigo, me fez o convite, a gente concordou em falar sobre algumas novidades ou alguns pontos mais comentados mais recentemente na doença inflamatória intestinal, daí o título da apresentação, que eu tive oportunidade também de conversar sobre esse mesmo tema com os nossos colegas da Bahia também, sobre tratamento da doença inflamatória intestinal, onde estamos em 2021. Esses são os meus conflitos de interesse atualmente, mas é importante dizer que para essa aula não há qualquer conflito de interesse direto, né, com relação a essa apresentação. A doença inflamatória intestinal, ela leva a diversos quadros clínicos diferentes. Nunca há um paciente que seja exatamente igual a outro paciente, ou que tenha um caso exatamente idêntico. Então, nós temos nuances em relação a opções terapêuticas, né, as nossas escolhas que nós fazemos no dia a dia, por causa da quantidade de fenótipos diferentes que nós temos. E aí, isso tem uma implicação muito importante no manejo dessas medicações, porque a escolha normalmente depende de várias nuances e várias características, como a presença ou não de manifestações extraintestinais, existem aquelas questões ligadas à segurança no tratamento, presença ou não de complicações. Hoje em dia é muito debatido o tema sobre nível sérico. Também entram aqui as questões ligadas às preferências dos pacientes com relação à administração da medicação. Nos pacientes com falha, também discutida a possibilidade de transplante de célula-tronco. Nós temos dificuldade para alguns pacientes, principalmente os pacientes que não fazem parte da rede pública, ou que não fazem parte da rede privada, em relação ao acesso, porque na rede pública nós temos mais restrições. Questões ligadas ao momento em que o clínico tem que chamar o cirurgião, então nós temos que ter um tirocínio cirúrgico, muito embora o clínico não tenha essa habilidade prática, mas nós temos que ter um tirocínio para saber o momento exato da cirurgia, questões ligadas à gravidez, também, mais modernamente, toda essa polêmica em relação a biosimilares, a nutrição do paciente e situações especiais, como eu coloquei aí, com relação à bolsite e à recorrência pós-operatória. Então, nem sempre é fácil tomar decisão terapêutica na doença inflamatória intestinal. Eu pensei, então, alguns temas
que, ligados ao tratamento, estão sendo, como eu falei no início da apresentação, bastante comentados, como o monitoramento por nível sérico, do inglês tem a abreviatura TDM, que é Therapeutic Drug Monitoring. Então, nós vamos tecer alguns comentários falando sobre alguns artigos mais recentes sobre esse monitoramento. Normalmente, quando nós nos referimos à dosagem de nível sérico, nós nos referimos à dosagem principalmente do infliximab e numa menor proporção do adalimumab, por questões óbvias, principalmente ligadas a acesso. Somente recentemente é que nós tivemos a oportunidade de expandir mais a indicação para a dosagem de nível sérico para os nossos pacientes, pela dificuldade que nós temos, na maioria das cidades, em ter esses exames. Ela pode ser reativa ou proativa. A reativa, segundo várias publicações, já existe confirmação que ela pode reduzir custos, porque logo no início do tratamento isso pode orientar uma escolha mais adequada em relação à medicação. Ela pode ser, com relação ao início de tratamento, na não resposta primária, ou durante o tratamento, na perda de resposta. As doses supraterapêuticas, segundo alguns autores, podem determinar um espaçamento entre as aplicações da medicação, principalmente nós temos evidência com relação à infliximab. A proativa, ela é feita independentemente de o paciente naquele momento ter perda de resposta ou não, pode ser feita após a indução, no paciente com ou sem resposta ou remissão, e pelo menos uma vez na manutenção, conforme definida por alguns autores. A sequência ou a reutilização dessa medida proativa não está muito clara, mas principalmente a medida proativa, que no início era mais controversa, hoje em dia realmente já existe evidência que ela pode determinar, sim, uma escolha mais adequada e também reduzindo o custo em relação a essa escolha precoce, porque se nós soubermos, por exemplo, que um paciente após indução tem níveis altos de anticorpo antidroga, nós partiremos, logicamente, para a escolha de um outro biológico, na maioria das situações, principalmente quando o nível sérico da medicação é baixo. Então, ela pode, sim, determinar uma escolha mais racional. Esse trabalho, ele foi publicado em 2021, é do grupo belga da doença inflamatória intestinal, é um estudo prospectivo com 63 pacientes, que demonstrou que melhores níveis séricos já precocemente do infliximab, aqui colocados nesse trabalho nas semanas 2, 3 e 6, tem uma correlação com a remissão clínica na semana 30. Então, principalmente quando os pacientes atingem aqueles níveis terapêuticos ou até discretamente supraterapêuticos no início do tratamento, e aí isso pode variar muito em relação às publicações, nós conseguiremos melhores resultados, pelo menos no médio prazo. Esse estudo é um estudo português, que foi publicado em 2021 também, um estudo feito com infliximab, com 135 pacientes, um estudo prospectivo, que mostra que melhores resultados do TDM proativo, com significância estatística, podem ser encontrados em 2 anos com relação aos desfechos de níveis de calprotectina e de remissão livre de corticoide. Então, é um exemplo de um dos trabalhos que mostra que a conduta proativa ela também pode ser eficiente. Esse é um estudo que foi publicado também em 2021, é um estudo canadense prospectivo, com 104 pacientes, 68 com doença de Crohn e 36 com retocolite ulcerativa, que mostrou também que níveis acima de 8 microgramas por ml com infliximab, na manutenção, eles estão significativamente associados com melhores resultados em relação à remissão histológica. Esse trabalho é um trabalho do Paulo Cotes, né, do Fábio também, Fábio Teixeira, de Marília, que foi publicado no ano passado e que sugere um algoritmo, já no início, né, da abordagem do paciente, da utilização do infliximab, mostrando que o tratamento ele pode ser otimizado com a dosagem precoce desses níveis séricos de infliximab. Então, nós temos aqui o infliximab utilizado na indução e, rapidamente, na semana 6, mede-se esse nível terapêutico, né, imediatamente antes da aplicação da semana 6, e que quando esses autores sugerem que quando os níveis séricos estiverem nesse ponto abaixo de 10 microgramas por ml,
o paciente deva ser orientado para fazer comboterapia e aumentar a dose para 10 miligramas por quilo e mantendo a cada 8 semanas, ou, se estiverem com monoterapia, adicionar o imunomodulador e aumentar a dose para 10 miligramas por quilo e manter a cada 8 semanas. Se os níveis estiverem acima de 10 microgramas por ml, o tratamento pode ser mantido. Então, os autores, na verdade, abrem a possibilidade de, naqueles pacientes que nós iniciamos sem a adição da azatioprina, por algum motivo, ou por contraindicação, né, ou por evento adverso, com base no nível sérico, normalmente, se esse nível sérico está satisfatório, nós poderemos ficar mais tranquilos em relação à manutenção da monoterapia com infliximab. E aqui os autores chamam a atenção para a possibilidade de perda de resposta, com a possibilidade do TDM reativo, caso o paciente venha apresentar perda de resposta. Para toda essa mudança, né, no pensamento em relação à dosagem proativa e até a reativa, existe um determinado tempo para que os colegas se habituem a adotar isso na prática. Então, foi feita uma pesquisa, né, na Inglaterra, com relação à utilização do TDM pelos colegas do Reino Unido, e nesse contexto, o que pode ser percebido é que ela é realizada, na maioria dos casos, de forma reativa, e isso praticamente está em consonância com os outros países. A maioria dos colegas ainda utiliza de forma reativa, e existem barreiras para uma maior utilização. Existe uma falta de recomendação clara nas principais diretrizes, o que nós podemos ver nas diretrizes mais recentes que foram publicadas. Nós não temos diretrizes muito claras em relação a esses preceitos. Temos problemas com relação à demora na realização dos testes. Se nós realizamos uma dosagem na semana 6, por exemplo, o paciente normalmente terá que receber a medicação da semana 6, e somente talvez na semana 14 é que nós poderemos fazer as modificações necessárias. Então, seria interessante fazer a dosagem e ter esse resultado de maneira mais rápida. E o custo também, na maioria das cidades, ainda representa um custo elevado. Ainda de forma muito precoce, nós estamos começando a aprender como é que significa, como significam essas dosagens para vedolizumab e ustekinumab, mas já existem evidências, sim, que melhores níveis séricos dessas medicações estão correlacionados com melhores resultados. Então, já existem trabalhos que estão começando a ser publicados tanto na falha primária como na falha secundária, e as recomendações começam a ser feitas baseadas nos melhores resultados clínicos e endoscópicos em pacientes com maiores níveis séricos. Nós temos nessa publicação, eu não coloquei aqui os resultados para o tofacitinib, mas nessa publicação nós podemos observar que já existem algumas recomendações com relação ao ustekinumab e o vedolizumab, o momento ideal, ou timing, para poder ser feita essa aferição, os níveis séricos desejáveis, aqui na terceira coluna, e também com que esses níveis séricos se correlacionam, com melhores resultados clínicos ou clínicos e endoscópicos com relação a esses dois mais novos biológicos. Esse trabalho ele foi publicado em 2021, é um relato de caso publicado pelo grupo do Rogério, que é presidente do GEDIB, né, e da Lígia também, em São Paulo. É um relato de caso que mostra que quando essa otimização do infliximab é feita de maneira precoce, naquele paciente com colite ulcerativa fulminante, né, que está internado, nós podemos conseguir melhores resultados. Mas as publicações, de modo geral, ainda são muito precoces, ainda são muito limitadas nesse sentido, e um trabalho maior, que é chamado Predict UC, que está aqui abaixo no diapositivo, esse trabalho está em andamento, no sentido de mostrar realmente, com um bom nível de evidência, se essa otimização precoce, baseada em níveis séricos, né, logo no início, nos primeiros dias de tratamento, poderiam determinar doses subsequentes de infliximab, já nos primeiros dias, após a primeira semana ou segunda semana, para que nós consigamos melhores resultados nesses pacientes graves
internados com retocolite ulcerativa. Então, o futuro ainda nos dirá mais detalhes sobre isso. Um outro ponto que eu pensei em relação a essas novidades é em relação aos objetivos terapêuticos. Nós sabemos que houve aquela publicação do STRIDE, que é uma cartilha, na verdade, que nos informa de uma maneira bastante interessante como nós devemos proceder, em relação ao monitoramento do paciente, né, durante o tratamento com biológicos, principalmente. E nós tivemos, agora em 2001, a publicação do STRIDE 2, que fez pequenas modificações, pequenos ajustes em relação a esse monitoramento. Nós temos, então, a valorização da cicatrização transmural e da remissão histológica, mas, conforme colocados na publicação, eles ainda não significam alvos terapêuticos formais. Eles são desejáveis, mas eles não são alvos terapêuticos no sentido de se determinar uma otimização no tratamento com biológico, por exemplo, no sentido de se conseguir a cicatrização histológica, principalmente. Então, não há justificativa ainda do ponto de vista custo-benefício e risco-benefício, porque nós aumentamos bastante o risco se nós mantivermos isso como meta nos nossos pacientes, porque na maioria dos casos nós não conseguimos a remissão histológica e nós não temos ainda estudos aprofundados sobre risco-benefício, né, na relação risco-benefício, porque quando nós falamos em otimização de tratamento na doença inflamatória intestinal, nós falamos em aumento da imunossupressão. Então, do ponto de vista de risco-benefício, isso ainda não está completamente justificado. Foram atualizados os objetivos terapêuticos, detalhando o que seria remissão clínica, resposta clínica, a remissão endoscópica na retocolite ulcerativa, o desejável colocado foi o Maio 0, e isso, particularmente, né, eu vou dar uma opinião bem pessoal, eu acho que isso leva a uma preocupação muito grande, muito mais do que um benefício nesse momento, por causa principalmente da interpretação dos nossos colegas endoscopistas em relação ao que seria um Maio 0 ou um Maio 1, quando nós solicitamos uma colonoscopia. Então, a diferença é muito sutil. Então, às vezes, o que me causa um certo receio é que um enantema ou um apagamento da trama vascular numa determinada área durante o exame possa levar o colega a colocar uma conclusão como Maio 1 e isso levar a uma indução à otimização de tratamento por causa desses achados, quando nós sabemos que esses achados muitas vezes ocorrem em pessoas sadias, por causa, às vezes, do preparo, ou a depender, né, muito da interpretação do colega. Então, isso, eu acho que, do ponto de vista pessoal, leva a uma certa preocupação em relação a fazer os colegas acreditarem que há necessidade de otimização do tratamento para que se consiga o Maio 0. Algumas recomendações a mais foram colocadas do ponto de vista laboratorial, com normalização da proteína C reativa, do VSH, e a calprotectina foi colocada de maneira mais ou menos formal, como desejável no acompanhamento, que é o que nós percebemos nos trabalhos mais modernos, entre 100 e 250. Isso pode variar de interpretação, né, a depender até do paciente, mas para a maioria dos trabalhos, inclusive os trabalhos de vida real, é aceitável o nível de calprotectina, mesmo não estando no normal absoluto, né, entre 100 e 250. Claro que o desejável é sempre abaixo de 100 ou até abaixo de 50, mas isso não é colocado de forma absoluta como objetivo terapêutico. Foram acrescentados objetivos como evitar a incapacidade física, que é uma coisa, né, bastante interessante também, restabelecer a qualidade de vida e também, que não tinha no STRIDE 1, fazer um esforço na pediatria para normalizar o crescimento na infância e na adolescência, que é sempre um objetivo importante. Uma coisa interessante do STRIDE é que ele coloca, ao contrário do STRIDE 1, ele coloca os tempos aproximados para esses desfechos com relação às drogas. E esse resumo é muito interessante. Claro que eu não vou ler todos esses números, mas vamos dar aqui alguns exemplos. Com relação à budesonida, por exemplo, nós esperamos, na doença de Crohn, uma resposta clínica em torno da semana 3 e uma normalização ou uma remissão clínica por volta da semana 6
uma normalização dos valores laboratoriais por volta da semana 8, um decréscimo significativo na calprotectina na semana 10 e, possivelmente, uma remissão histológica por volta da semana 15. Então, nós temos aqui alguns exemplos de como nós devemos proceder, pelo menos, não de forma absoluta, mas de forma aproximada, com relação a esses objetivos. Na retocolite ulcerativa, por exemplo, em relação aos anti-TNF, né, adalimumab e infliximab, nós temos aqui, por exemplo, que nós esperamos ou devemos esperar até a 11ª semana para o adalimumab, até a 10ª semana para o ustekinumab em relação à remissão clínica, ao contrário do vedolizumab, por exemplo, que ele dá um prazo maior, 9 semanas para a resposta clínica, em torno de 14 semanas para a remissão clínica. Então, isso serve como uma base para que a gente tenha mais ou menos em mente o tempo de ação das drogas e, quando o quadro clínico do paciente permite, o quanto nós devemos esperar até que nós tenhamos esses desfechos, para que a gente não retire a medicação muito precocemente, mas também para que a gente não atrase uma eventual mudança terapêutica quando nós utilizamos essas medicações. Então, achei bastante interessante essa tabela que eles colocam. Um outro assunto bastante atual também é em relação aos biosimilares. Os biosimilares causaram um receio razoável, né, na classe médica, quando eles foram liberados, mas atualmente é importante que se diga que o uso para esses biosimilares que estão liberados após o processo de aprovação, que não é um processo simples, é um processo bastante complexo, que envolve inúmeros parâmetros, inúmeros estudos, nós já nos sentimos em paz com o uso dos biosimilares, pelo menos, como eu falei, esses que estão sendo aprovados segundo esses critérios bastante rígidos. Aqui é apenas um exemplo desses biosimilares do adalimumab, essa publicação é de 2021. Nesse caso, nós temos um estudo prospectivo com 2 biosimilares do adalimumab, que foram utilizados em substituição àqueles pacientes que estavam utilizando o adalimumab original. Então, nós tivemos nesse estudo 55 trocas para o ABP 501 e 25 trocas para o SB5, e o estudo demonstrou que em 6 meses esses pacientes tinham praticamente os mesmos graus, né, os mesmos níveis ou perfis de segurança e de eficácia quando comparados com aqueles pacientes que continuaram usando o original. Então, esse é apenas um exemplo, mas nós devemos multiplicar esse estudo por diversos exemplos que nós temos, com diversos biosimilares que vêm sendo aprovados. A grande vantagem dos biosimilares é a possibilidade de redução de custo. Essa é a questão central em relação aos biosimilares, e eu, particularmente, emitindo uma opinião aqui minha, eu me sinto à vontade quando a possibilidade de substituição do original por um biosimilar é discutida com o paciente e que nós temos a oportunidade de fazer essa escolha, né? Essa escolha não deve ser imposta nem para o médico, nem para o paciente, mas sim conforme uma decisão compartilhada do plano de saúde, eventualmente, ou da rede pública, com o médico e com o paciente, fazendo de uma maneira racional e dentro dos parâmetros que são aceitos atualmente e que a gente pode discutir talvez um pouco mais durante a discussão. Um problema em relação ao uso dos biosimilares é o efeito nocebo, que, como nós sabemos, é aquele efeito nocivo ou a percepção de mal que o biosimilar ou que alguma droga pode fazer quando ela é utilizada na troca, eventualmente, por uma outra medicação. Então, é a percepção negativa que o paciente pode ter em relação àquela droga e daí desenvolver sintomas, né, como ocorre ao contrário no efeito placebo de um medicamento, o paciente desenvolver sintomas por causa dessa impressão negativa que se tem em relação à droga. Então, isso é algo que deve ser trabalhado com os pacientes. Ainda são necessários trabalhos prospectivos para se definir realmente, segundo essa publicação, a real importância desse efeito nocebo na doença inflamatória intestinal, e os autores sugerem um maior esclarecimento dos pacientes através de uma equipe multidisciplinar e principalmente através do médico, para que isso seja minimizado. Com relação à bolsite ileal, que é um tema pouco debatido, o que é que se tem principalmente em relação a essas novas drogas? Frequentemente a gente vê em reuniões, né,
sobre doença inflamatória intestinal, questionamentos sobre o uso do vedolizumab, do ustekinumab, por exemplo, nesse contexto. Então, o que é que nós temos hoje em dia? Esse trabalho é um trabalho, como vocês veem, bastante recente, que foi publicado pelo grupo de Chicago, né, pelo David Rubin. É um trabalho publicado agora em 2021, que fala especificamente na bolsite e faz uma revisão sobre seu diagnóstico, prognóstico e tratamento. É um trabalho bastante interessante e eu recomendo bastante a revisão desse trabalho pelos colegas. Então, aqui nós temos, em relação à bolsite aguda, que é quando o paciente faz um quadro agudo em cima de um quadro de bolsite crônica, ou até ele não apresenta bolsite, de repente ele faz um quadro agudo de inflamação da bolsa ileal. E as opções terapêuticas. Os antibióticos não foram abandonados, inclusive eles são considerados ainda como primeira linha de tratamento. Vejam que nas bolsites crônicas também a ciprofloxacina e o metronidazol são considerados como primeira linha. E caso haja persistência, normalmente são utilizadas outras medicações, como a budesonida, o infliximab e, chamando atenção para as drogas mais novas, o vedolizumab e o ustekinumab, inclusive colocando aqui os trabalhos em relação às respostas que os pacientes tiveram, né, nessas publicações, o que se espera, né, com relação à resposta a essas medicações nos pacientes e as doses utilizadas, que normalmente são aquelas mesmas doses utilizadas na prática clínica. Com relação ao paciente que tem doença de Crohn, que fez uma reconstrução com bolsa ileal, ou com relação àquele paciente que se acreditava que era uma retocolite ulcerativa, fez uma proctocolectomia total com reconstrução com bolsa ileal, e depois de alguns anos, ou depois de algum tempo, se descobriu que era uma doença de Crohn, as possibilidades principais são com infliximab, mas também com vedolizumab e com ustekinumab, quando o paciente desenvolve uma doença de Crohn da bolsa ileal. Aqui também colocando o tempo desses estudos, o que se espera desses resultados e a dose também com relação ao uso dessas medicações. Então, vejam que esses trabalhos mais modernos já abrem, sim, a possibilidade para o uso do vedolizumab e do ustekinumab por causa de evidências já razoáveis em relação à utilização dessas medicações nesses contextos, nesse contexto, com bons resultados. Aqui um algoritmo mostrando também o uso do antibiótico para esses casos mais agudos. Se houver resposta ou inicialmente e o paciente desenvolver novamente e evoluir com a bolsite crônica, ou no caso dos pacientes com bolsite aguda que não tiveram resposta, esses pacientes também têm a oportunidade ou de usar novamente o antibiótico, se usaram e tiveram resposta por um certo tempo, mas não respondendo finalmente a terapia antibiótica por um prazo maior, de 4 semanas, esses pacientes são candidatos ao uso dessas outras medicações, incluindo aqui o vedolizumab e o ustekinumab. E com relação à recorrência pós-operatória, sem dúvida nenhuma, o infliximab é o biológico que tem mais evidência para prevenir a recorrência pós-operatória, né, na doença de Crohn, mas esse grupo, que é o USTEC, né, o nome do grupo, porque estuda especificamente o ustekinumab na recorrência pós-operatória, mostrou, através de um estudo retrospectivo, por aquele estudo que está sendo, por aquele método, né, a metodologia que está sendo utilizada bastante na doença inflamatória intestinal, que é o score de propensão, esse estudo mostrou, de forma retrospectiva, que em 6 meses o ustekinumab tem uma eficácia maior do que com a azatioprina. Aqui com diferença estatística, quando o score de Rutgers utilizado na recorrência pós-operatória, né, no neo-ilho terminal, é maior ou igual a 2, ou sem diferença estatística, quando o paciente tem um processo inflamatório mais significativo. Então, pelo menos naqueles casos mais leves, né, até I2, esses pacientes podem se beneficiar com o ustekinumab mais do que com a azatioprina. Claro que quando a gente olha para uma publicação como essa, a interpretação crítica é que nós sentimos inicialmente, eu acho que os colegas concordam, de um trabalho que compare com o infliximab ou com o adalimumab, que são os biológicos que têm mais evidência nesse contexto, né, na recorrência pós-operatória. Então, o futuro talvez tenha mais dados mais robustos sobre o ustekinumab e também sobre o vedolizumab.
Com relação ao vedolizumab, realmente eu não encontrei nada de muito significativo. Em relação às fístulas perianais, ainda continua, sim, a ideia de que o infliximab e o adalimumab são os biológicos que têm mais evidência, né? Não há dúvida sobre isso. Com relação a publicações mais modernas, essa publicação aqui é de... Desculpe, não estou vendo o ano aqui, 2020. Os autores concordam que a abordagem cirúrgica é essencial. O infliximab é o único biológico com significância estatística em relação a placebo, com uma menor significância em relação ao adalimumab, porque o adalimumab ele tem uma eficácia aparentemente igual, mas com um nível de evidência menor, porque foi de uma subanálise, né, dos primeiros estudos, dos estudos pivotais. Então, permanece ainda o infliximab como sendo o biológico que lidera essa indicação. Nessa publicação, que avaliou o uso do ustekinumab, nós percebemos aqui na semana 8, nessa grande revisão de 9 estudos com 396 pacientes, nós percebemos na semana 8 uma resposta em relação às fístulas de 41%, que se mantém praticamente idêntica, mas se extrapolar para a semana 52, isso vai para aproximadamente 56%. Mas vejam aqui os índices de remissão com o ustekinumab, que ainda deixam a desejar. Então, nós temos em torno de 17%, mesmo com um intervalo mais longo, né, de avaliação, com relação ao uso do ustekinumab. Para finalizar, né, a última parte da minha apresentação é em relação a onde estaremos após 2021. Então, aqui é fazendo uma espécie de brincadeira para fazer algumas previsões sobre como nós, quais os assuntos que nós teremos no futuro para a doença inflamatória intestinal. Nós tivemos o uso no passado das pequenas moléculas, os corticoides, aminosalicilatos, tilpurinas e ciclosporina. Nós mudamos durante os últimos 20 anos para nos concentrarmos muito sobre o aprendizado da terapia biológica, desde o infliximab até o ustekinumab. Então, o mundo dá voltas e agora nós teremos no futuro que aprender a lidar com essas novas moléculas. Nós já temos aí o tofacitinib há algum tempo, né, liberado para retocolite ulcerativa. Então, nós estamos na fase de aprendizado, já com bastante informação na literatura. Existem outros que estão próximos da liberação, como o upadacitinib, provavelmente daqui a um ano. E nós temos o ozanimod, que ele prende os linfócitos T no linfonodo, e com isso diminui a ampliação da resposta inflamatória, que acaba de ser liberado nos Estados Unidos, e nós aguardaremos a provável liberação aqui no Brasil nos próximos meses ou nos próximos anos. Mas nós temos algumas coisas interessantes também com outros mecanismos de ação. Então, nós teremos outras drogas que serão também alvo de aprendizado no futuro próximo. Eu acho que os colegas concordam que existe uma carência muito grande de estudos head-to-head. E eu acho que os colegas concordam também que é de se surpreender que depois de 2 décadas, praticamente, de uso de biológicos, e de, pelo menos na última década, com a introdução de vários biológicos, é de se surpreender, de se espantar, como nós temos um número tão pequeno de estudos head-to-head. Nós tivemos agora a publicação do 2º estudo head-to-head, né, no ECO, que é o CIVU, que comparou o uso do ustekinumab com o adalimumab na doença de Crohn, e que no desfecho primário não houve diferença, né, entre a ação de um e outro. No desfecho remissão clínica, existiram algumas diferenças, né, no estudo, mas pequenas diferenças nas subanálises, mas o desfecho primário foi o mesmo. Então, seria muito interessante que, num futuro próximo, nós tivéssemos publicação de outros estudos head-to-head. Isso facilitaria muito a escolha de um biológico, para que o paciente não perca tempo, para que o Estado ou a rede privada não perca recursos, né, na utilização de medicamentos que, em determinados contextos, provavelmente não vão ter tanta evidência de eficácia quando a gente faz estudos head-to-head. Então, é muito interessante que nós tenhamos essas respostas o mais breve possível, incluindo também estudos head-to-head com pequenas moléculas, para que nós saibamos, em determinados contextos, qual seria a medicação ideal.
No caso de um paciente que falhou, por exemplo, a terapia anti-TNF, no estudo head-to-head, qual seria a melhor medicação? Seria um biológico? Seria uma pequena molécula? Seria biológico A ou biológico B? Então, essas respostas para a gente são muito importantes, principalmente para os pacientes. Um outro assunto que já começou a ser debatido bastante nos últimos anos e que provavelmente ganhará um espaço cada vez maior nos próximos anos é a utilização de associação de biológicos. Esse trabalho é a reunião de 30 estudos, com 279 pacientes, numa avaliação média de 24 semanas, que mostrou a associação de algumas drogas, como, por exemplo, anti-TNF com anti-integrina, na doença inflamatória intestinal, ou anti-interleucina com anti-integrina, ou até pequena molécula, como o tofacitinib, com algum biológico. O racional por trás dessas associações é porque alguns pacientes, eu tive um exemplo disso agora, essa semana, de uma paciente que tem doença de Crohn, mas também tem artrite reumatoide, ela fica muito bem com o ustekinumab, aliás, com o vedolizumab, perdão, ela teve falha com anti-TNF, com os 3 anti-TNFs e com o ustekinumab, mas ela fica muito bem da artrite reumatoide com anti-TNF. Então, nós estamos estudando a possibilidade de fazer associação do vedolizumab, pela gastroenterologia, com indicação de algum anti-TNF, algum dos 3 anti-TNFs, a reumatologia ainda vai se pronunciar, para que ela tenha uma resposta também em relação à artrite reumatoide. Problemas: custo, né? É uma terapia combinada de altíssimo custo, e também possibilidade de eventos adversos ainda mais ou menos não previstos, né? Nós não sabemos exatamente no médio e longo prazo quais são as consequências em relação a eventos adversos. No curto prazo, no curto e médio prazo, com relação à segurança, né, no grau de imunossupressão que esses pacientes vão ter, aparentemente já há uma tranquilidade relativa em relação a esse quesito, porque os estudos feitos até médio prazo, como esse estudo de 24 semanas, mostram uma boa segurança quando esse tipo de associação é feita, porque, por exemplo, se nós associamos o vedolizumab, que tem uma ação seletiva, com o anti-TNF, que tem uma ação sistêmica, nós não temos uma dupla imunossupressão sistêmica. Então, há algo que nos conforta em relação à segurança nessas associações. O que nós desejamos muito, e que a ciência está muito precoce ainda, é prever, do ponto de vista genético, quais são as possibilidades de resposta de um determinado paciente a uma determinada classe de medicação. Por exemplo, será que nós podemos prever geneticamente, como já há alguns estudos, se algum paciente vai ter nefrotoxicidade ou hepatotoxicidade com algum medicamento? No caso dos aminosalicilatos, sim. Será que algum paciente vai apresentar resposta terapêutica satisfatória ou desenvolvimento de anticorpo antidroga com alguma medicação biológica? Para infliximab e imunogenicidade, sim, mas nós temos, na maioria dos casos, situações em que nós não podemos prever. E esses trabalhos ou esses estudos que são feitos com essas variantes genéticas, esses testes eles não são disponíveis na rede de laboratórios. Então, isso ainda é uma coisa bastante inicial, mas muito desejada, que também vai trazer um certo grau de previsão para uma escolha mais racional de uma determinada medicação, principalmente no início do tratamento. E, por último, os omics, que são muito comentados hoje em dia, né, principalmente pelo nosso colega Cláudio Fiocchi, que já deu inúmeras palestras aqui no Brasil, e que consiste no estudo de como desligar o controlador, ou um dos principais, pelo menos, controladores de um desses omics que nós temos, que são aqueles elementos envolvidos na gênese da doença inflamatória intestinal. Então, nós temos aí a genética, né, que é praticamente ilimitada ou ilimitado o seu estudo. Nós temos a interação desses omics, nós temos a possibilidade de uso da inteligência artificial, dada a complexidade de se saber quais são os pontos mais importantes que controlam a cadeia inflamatória. Então, a doença intestinal, dessa forma, ela é compreendida como
consequência de uma interação extremamente complexa de diversos sistemas que interagem, né, entre si, e que nós precisamos não agir no topo ou no final dessa cadeia, inibindo, por exemplo, uma determinada interleucina, quando nós sabemos que isso é apenas uma consequência do final de toda essa cadeia. O que o Dr. Cláudio Fiocchi fala muito nas suas apresentações é exatamente isso, é que nós precisamos ter o controle de um desses hubs, como ele chama, para que nós possamos controlar de uma maneira mais satisfatória essa cadeia inflamatória. Então, controlar um desses elementos centrais, e a busca para isso, ele considera como sendo uma das coisas mais importantes hoje em dia, no sentido de se procurar uma cura para a doença inflamatória intestinal. É um estudo bastante complexo, porém bastante interessante. Eu agradeço a todos a atenção. Eu peço desculpas se eu me estendi talvez um pouco mais do que eu previa, mas me coloco à inteira disposição para interação com os colegas. Zerôncio, muito obrigada. Eu, como moderadora, vou falar primeiro, então, daqui a pouco a gente abre a palavra para os colegas, né? Mas, em primeiro lugar, né, muito obrigada por nos brindar com essa aula maravilhosa, que a gente sabe que todas as suas aulas são muito bem fundamentadas, muito baseadas em medicina baseada em evidência mesmo, né? E, além disso, uma aula muito original. São temas que a gente não costuma ver falar todo dia, então achei super interessante e vou tecer alguns comentários, tá? Em relação ao que você falou, anotei algumas coisinhas assim. Aí, se você quiser ir debatendo um a um, mas vou falar o que eu achei aqui, né? Em um primeiro lugar, assim. Primeiro, em relação ao TDM, né? Quando a Janssen nos procurou no primeiro momento, assim, para oferecer o TDM, que é uma coisa que a gente não costuma ter acesso por causa do preço mesmo, né, no privado e por falta de acesso dos convênios, quando começaram a oferecer para a gente o TDM de forma proativa, eu fiquei realmente um pouco reticente, sabe? Porque eu tenho muito medo, às vezes, da gente ficar usando apenas estatística e números assim para a gente justificar certos tipos de conduta, né? Que no caso não é uma coisa muito simples, porque a gente está dobrando o preço do tratamento do paciente, está onerando o SUS realmente, né? Que a gente aqui em Brasília tem muita experiência com os pacientes do SUS, né? E eu não sei realmente se isso compensaria. Talvez eu acho que a gente precisasse de estudos que calculassem o number intended to treat, sabe? Além daquelas meras percentagens que mostram uma resposta melhor no final do tratamento. Outra coisa que eu acho é que, assim, essa tabela que você trouxe do tempo de ação de cada medicamento, ela é interessantíssima, muito importante, a gente às vezes não tem tanto essa noção, mas o que eu queria chamar a atenção dos colegas é que, assim, quando a gente vê os estudos pivotais das drogas, a gente sempre vê resultados, os resultados que são passados para a gente como finais são os resultados da semana 52. Todos eles têm resultados com 10, 12 semanas, mas sempre são resultados mais baixos mesmo, né? Então, eu, na minha prática, assim, depois que eu comecei a trabalhar com pesquisa clínica, eu tenho observado realmente que a resposta melhor mesmo ela é avaliada com 1 ano. E os estudos trazem isso para a gente, né? Então, eu tenho muita dificuldade, sabe, assim, eu acho que a gente, às vezes, espera pouco mesmo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, sabe, com isso. Então, não sei se você gostaria de comentar um pouquinho sobre isso do TDM. Sim. Essa observação sua sobre a indústria ter lançado inicialmente de forma proativa e não reativa, isso me causou uma surpresa muito grande. No momento em que isso foi lançado, a ideia que a maioria dos colegas tem, e que isso é respaldado pela literatura já de algum tempo, é que a utilização prática muito mais interessante e muito mais útil é no TDM reativo. Essa que é realmente a necessidade maior. Então, isso me causou surpresa e eu me perguntei na época por que foi lançado dessa forma. E eu imaginei algumas coisas assim, que não tenho certeza também, mas isso me causou uma certa surpresa. Tanto é que eu não tenho utilizado, eu agora, recentemente, há acho que umas 2 semanas, eu recorri a essa dosagem proativa numa paciente que tem um perfil prognóstico ruim,
com várias falhas, que eu comecei a usar o infliximab depois de uns 4 anos, 4, 5 anos que ela tinha usado, então ela já tinha usado o infliximab, falhou, tinha otimizado na época, e falhou, e aí foram trocadas as drogas sucessivamente. É uma paciente que tem uma doença fistulizante perianal com fístula retovaginal, então eu reiniciei o infliximab para ela, porque a gente sabe que depois de muito tempo, muitas vezes o paciente volta a responder a uma determinada droga que perdeu resposta, e vejam que situação especial eu escolhi para incluir um paciente, finalmente, nessa dosagem proativa. Então, eu concordo plenamente com você, que eu sou um pouco cético em relação a isso, apesar de, mais modernamente, eu mostrei também na minha apresentação, que existe alguma evidência estatística de benefício nesse contexto. Então, esse eu acho que é um comentário sobre essa primeira parte que você falou. Mas, na forma reativa, eu tenho pouca dúvida que isso é útil. A segunda coisa que você falou, eu concordo plenamente. Inclusive, os colegas do IOIBD que colocaram esses prazos aí para as medicações, a gente vê que esses prazos são baseados muito mais em trabalhos de vida real do que propriamente nos trabalhos centrais dos estudos. Então, concordo plenamente também com essa segunda opinião sua. É muito interessante a gente, né, ter esses prazos aproximados, né, nas nossas mentes. Perfeito, obrigada. Também queria te dizer que eu tenho dificuldade de usar o TDM proativamente, né? Eu realmente acho, eu usaria nessa situação que você está falando, um paciente muito complicado, né? Que você realmente precisa garantir que tenha uma resposta mais rápida mesmo, né? Então, eu acho Exato. que talvez isso seja a coisa mais sensata a se fazer, né? Outra coisa que você Ô, Lu, falou... Oi? Oi, se você esquecesse a questão de custo, você acha que faria? Pois é, eu acho, Adélia, que eu tenho medo de fazer, sabe? Eu não acho, não é raro os pacientes sensibilizarem com o infliximab, sabe? Muito frequentemente a gente vê pacientes que começam a tomar e depois de algum tempo começam a fazer algumas reações, né? A gente tem até que fazer corticoide antes. Então, eu não sei, eu sou um pouco cética mesmo, sabe? Eu Mesmo vejo se eu me pensar em gosto. O que você acha, Zerôncio? Eu vejo um contexto interessante, mas no caso do não respondedor primário, quando você realmente tem mais pressa para aquele paciente, entendeu? Nesses casos mais graves. Porque aí, se você verifica muito precocemente que os níveis estão muito baixos ou praticamente nulos, com o anticorpo muito alto, aí isso realmente pularia aquela etapa de você tentar otimizar as cegas, entendeu? Sim, Mas não para todos, não para todos, eu não creio. Você tem uma opinião diferente, Adélia? Não sei se a Adélia... Não, eu acho que o Zeronce está assim. Eu acho que aquele paciente que você vê que está mais grave, mais manipulado, né? Mas eu não tenho experiência. Para te falar a verdade, eu nunca dosei, eu nunca pedi. O custo, até o Columbano essa semana perguntou, a gente viu aqui no SEIB, R$ 1.900. Muito caro. É caro. Não dá para fazer parte assim, né, rotineiramente ainda, né? Então, e outra coisa, né, que eu queria falar a respeito do STRIDE 2 é que eu concordo plenamente com você, eu acho que eles estão sendo muito rigorosos nessa remissão endoscópica mesmo, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem visto hoje em dia, assim, é eles estarem dando mais ênfase mesmo à resposta clínica e à qualidade de vida, começar a incorporar isso mesmo nos objetivos a serem atingidos, né? Porque eu não sei se você obter um maio 0 é tão diferente de obter um maio 1 em relação à evolução da doença, tá? Mas, por outro lado, uma resposta em qualidade de vida, isso sim, isso é fundamental, né? E a gente percebe isso na prática mesmo, que às vezes, mesmo que você não consiga a resposta endoscópica, o paciente fica muito feliz e muda realmente a vida, melhora a vida. A gente tem casos assim que a gente começa a medicação, o paciente volta a trabalhar, volta a ter vida social. Isso sim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa dar mais ênfase, né? Além do SEDAI, dos índices de atividade, tudo. Então, acho que seria bom se a gente começasse a dar mais atenção para isso nas nossas consultas mesmo, até aplicar esses índices de uma forma mais prática e não apenas experimental, né? Então, eu concordo plenamente com você em relação a esses objetivos, E, né? Luciana, e se a gente tiver um paciente, por exemplo, só
que a gente tem essa situação na prática. De vez em quando a gente vê um paciente com maio 1 e cicatrização histológica. Eu sei que pode variar, às vezes, pelo local, né, onde foi feito, né? Talvez tenha uma região lá no sigmoide que ainda tenha um resíduo inflamatório histológico ali, mas já pensou que situação? Você tem um maio 1, mas você tem biópsias mostrando que a colite está quiescente, né, sem atividade. Exatamente, né? Então, eu acho que o STRIDE também veio mostrar que eles estão. A remissão histológica ainda não pode ser considerado um alvo, né? O STRIDE 2 mostra bem, tem essa opinião, né? E talvez a gente parar de ser tão preciosista mesmo, né? E às vezes ficar com vontade de mudar um medicamento porque não teve essa cicatrização, né? Tão excelente como a gente gostaria, né? E realmente prestar mais atenção no que o paciente está sentindo, no que é realmente importante para ele, né? E, bom, quanto aos outros tópicos que você colocou, eu não tenho grandes comentários, achei muito interessante tudo. Agora, falar um pouquinho dos head-to-head, que são os estudos que estão vindo agora, eu acho que é a tendência, né, que se façam cada vez mais os head-to-head. Os estudos que estão sendo feitos de novas drogas, né, atualmente, praticamente todos são head-to-head, né? Eu tenho participado de alguns aqui em Brasília, e quase todos, assim, têm o braço placebo, que é pequeno, em geral ele é menor, e tem um outro braço de uma droga ativa, né? Então, a gente está vendo muito anti-interleucina, os anti-interleucinas que a gente está testando agora, os novos estão sendo testados contra o ustekinumab, né? Eu participei de um estudo agora há pouco tempo também do etrolizumab, né? Que é um similar ao vedolizumab, que foi o outro braço foi o adalimumab também. Então, eu acho que esses estudos, a tendência é que eles apareçam mesmo cada vez mais, porque eu acho que está acontecendo uma coisa interessante agora. A gente está começando a pensar, mudar o posicionamento de utilização dos biológicos, né? Porque a gente começou com os anti-TNF-alfa, todo mundo pegou muita mão e usa sempre em primeiro lugar, mas agora, principalmente com a disponibilização de outras classes no SUS, a gente está tendo um pouco mais de maleabilidade de usar essas outras medicações em primeiro lugar, né? Então, os estudos head-to-head, eles são essenciais para que a gente defina isso, qual é a droga que a gente vai usar em primeiro lugar. E eu queria saber de você isso. Você acha que já dá para a gente, já está acontecendo isso? A gente já tem condição de inverter a rotina de utilização dos biológicos como primeiro biológico? Acho que sim, porque vem a questão não só de eficácia, mas de segurança também, não é? E com relação ainda à eficácia, especificamente, a gente já tem, eu acho que, evidências razoáveis que, pelo menos em alguns contextos, através de meta-análises, nós temos situações que parecem bem mais favoráveis o uso de um determinado biológico A ou B, né? Como no caso de falha anti-TNF, por exemplo, na doença de Crohn, entre Vedo e o ustekinumab, é o ustekinumab. A gente já teve isso desde o ECO do ano passado, né? Para a primeira linha, eu acho que carece ainda de mais evidências, entendeu? Como esses dois que foram lançados, né? Tanto do vedolizumab com adalimumab e do ustekinumab com o adalimumab. Eu só fico assim, puxa, mas escolheram o irmão menor para bater, por que não convidaram o infliximab como comparador, entendeu? Então, assim, a gente tem algumas opiniões, eu tenho algumas opiniões que eu acho que não foram respondidas ainda, entendeu? Algumas opiniões sobre quais as comparações que eu gostaria de ver e em que contextos eu gostaria de ver. Eu sei que isso tudo é muito caro também, a gente sabe disso, né? Fazer um estudo head-to-head é uma coisa que é muito cara e a indústria muitas vezes também não quer ter aquele gasto, principalmente, talvez, se haja uma previsão que vá dar errado. Então, talvez haja uma certa intenção de fazer algum tipo de estudo por uma determinada indústria em que os resultados são razoavelmente previsíveis. Então, esse é outro problema também, né? Porque fica a questão, para que gastar se a gente vai, no final, mostrar que a nossa droga é inferior? Então, tem essa questão também. Mas eu tenho a oportunidade de ver também, como você falou, nesses estudos mais novos, do etrolizumab, já fazendo comparações, e também dos anti-L23, também já sendo lançados com algumas comparações. Então, a gente espera que a gente tenha mais respostas, sem dúvida. Com relação ao segundo quesito, que é segurança,
Em relação à inversão, né, da gente usar essas drogas mais novas, eu acho que a questão da segurança está pesando muito, pelo menos na minha prática, eu lhe confesso que sim. Então, se eu posso, na retocolite ulcerativa, que eu tenho um bom grau de evidência com relação ao vedo, e eu sei que o vedolizumab é uma droga muito tranquila com relação às demais, né, todo biológico tem problema, isso aí é inquestionável. Mas quando a gente compara vedolizumab com um anti-TNF, a gente sabe que o vedo é muito mais seguro do que um anti-TNF, né? A gente espera bem menos eventos adversos com um vedolizumab. Então, eu não tenho dúvida de indicar um vedolizumab numa situação como essa, ou até um ustekinumab, pela questão da segurança, que isso é muito importante, né, para o paciente principalmente. E você já tem feito isso, mesmo porque o que Tenho. pesa é a nossa mão com o anti-TNF, né? A gente tem muita experiência e a gente fica com medo da gente inverter baseado só em estatísticas, né? Que, claro, Sem são muito dúvida. importantes, né? Mas, assim, eu acho que o outro lado da balança é a nossa experiência, sem dúvida, né? Sim. Então, mas, assim, a minha tendência é inverter também agora, né? E por último, uma última perguntinha que você não falou na sua aula, mas você acha que a gente vai parar de usar as tiopurinas? Você acha que está na hora de fazer isso já? Eu tenho visto tanto paciente já começando direto com o biológico, principalmente quando ele vem do serviço privado. Então, essa sua pergunta é muito interessante e, inclusive, já consta em consensos internacionais que quando a gente está diante de pacientes com mau prognóstico, principalmente pacientes jovens, né, com aquelas características mais graves que todos nós sabemos, eu não vou precisar repetir, todos são cátedras nesse assunto, já existem consensos internacionais que, inclusive, recomendam essa possibilidade de você utilizar o biológico e não, vamos colocar entre aspas, perder tempo como imunossupressor, naqueles pacientes com, né, perfis, né, mais graves. A azatioprina ainda é uma droga importante, ainda há pacientes que têm boa resposta, incluindo em longo prazo, né, com azatioprina, tanto na retocolite ulcerativa como na doença de Crohn, mas é uma droga problemática, é uma droga que tem mais eventos adversos até do que alguns biológicos. Então, por que nós utilizamos ainda tanto a azatioprina? Por uma questão de custo. E é uma questão justa. Eu não deixo de ver a justificativa nisso, absolutamente. Imagina o que é todo paciente agora passar a usar biológico na doença inflamatória intestinal. Eu não digo só nem no Brasil, eu digo no mundo inteiro. Os biológicos já são a classe de medicamentos que tem o custo mais elevado do mundo. O maior gasto hoje em dia é direcionado ao uso dos biológicos. Então, será que a gente deve encarecer mais isso? Eu acho que não. Eu acho que ainda há espaço e quando os custos forem pelo menos comparáveis, eu acho que talvez a gente vá começar a dar preferência maior, né, para biológico do que para os imunossupressores. O metotrexato também é uma opção. Eu tenho utilizado o metotrexato em alguns pacientes com doença de Crohn também. O custo é importante também para o metotrexato, é muito importante, até mais barato do que a azatioprina. Perfeito, muito obrigada pelas suas respostas e eu concordo também com você. Eu acho que tem uma coisa, né? Política pública é uma coisa, a política privada é outra, né? Eu acho que os pacientes do privado, eles acabam exigindo um pouco mais o uso dos biológicos, porque eles fazem parte de algumas associações, de grupos, eles ficam sabendo, né, dos remédios, e às vezes eles já chegam falando, não, mas tem essa medicação nova, né, e eu não vou usar, não é melhor. Então, às vezes é difícil, né, a gente tentar convencer, mas eu acho que, claro que, principalmente para a política de saúde pública, a gente precisa continuar usando mesmo, né, os imunossupressores, né. Sem dúvida, eu já tive um paciente em remissão com anti-TNF que chegou para mim e perguntou isso. Doutor, foi lançada uma droga mais nova, era o ustekinumab. Será que eu não devo usar esse medicamento, não? Eu falei, não, de jeito nenhum, você está bem com essa medicação, você está em remissão. Eles chegam falando mesmo, né? É incrível, né? E, bom, gostaria de abrir para perguntas. Será que alguém tem alguma questão para debater? Alguém quer dar alguma opinião com relação ao que a gente disse? Eu gostaria de falar. Seron, Pois era, senhor só uma Leopoldina, tudo perguntinha. bom? Uso de probiótico em bolsite? Então, Você não comentou? a gente tem já evidência de há algum tempo, né, principalmente o VSL3, na prevenção da recorrência da bolsite.
Infelizmente, é uma apresentação que, como todos nós sabemos, não tem no Brasil, mas já há evidência, sim, para bolsite leal. É um daqueles poucos contextos que o probiótico tem comprovação, né, com nível bom de evidência, como tem também na manutenção da remissão de alguns casos de retocolite ulcerativa e assim por diante. Acho que Vera? Leopoldina, Oi, oi, Zerons, tudo bom? tudo bem? Excelente sua aula, como Muito sempre, né? obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, porque a gente não vê muito nas aulas sobre experiência e uso do golimumab. Você tem experiência e qual que é a sua experiência? Tenho poucos casos, porque eu só finalmente comecei a usar o golimumab há pouco tempo, até pela liberação dele também, naqueles casos com múltiplas falhas. Então, foram pacientes com retocolite ulcerativa já falhados a outros anti-TNF. Então, eu não tive resposta boa, mas eu acho que foram 4 casos, se não me falha a memória agora, mas não deixaria de usar para alguns casos, principalmente quando você tem interseção de indicações. Um paciente com retocolite ulcerativa, por exemplo, que tem uma outra indicação para golimumab na reumatologia. Então, eu não me furtaria em usar, não deixaria de usar. Você acha que ele é para retocolite o que o Cinzia é para o Crohn? Seria aquela medicação que a gente deixa para depois? Então, pelos estudos, não, porque tem uma meta-análise, desculpe que eu não estou com a lembrança muito clara agora de que autores foram, ou foi essa meta-análise, mas tem uma meta-análise que mostra que na retocolite ulcerativa, naquelas escadinhas de eficácia que eles colocam, né, ao final, a sequência que eles deram para eficácia na retocolite ulcerativa foi infliximab em primeiro lugar, depois golimumab, depois adalimumab na retocolite. Então, eles colocaram até mais, como mais eficaz do que o próprio adalimumab. Então, não colocaria como uma droga assim, é, que deveria ser tão pouco utilizada, não. Eu acho que poderia ser mais utilizada, mas eu utilizaria mais em casos naive, com interseção de indicações, talvez. Tá joia. Obrigada. Zerôncio, outra coisa, você concorda com o PCDT atual? Você ficou Com esse, triste com o PCDT atual, com pois as é. regras, né? Porque saiu o adalimumab para retocolite e o vedolizumab não entrou para Crohn, né? Então, eles trabalham muito com níveis de evidência, né? Logicamente, e tem que ser assim mesmo, ninguém vai discordar disso. Mas eu não concordo porque não são drogas inúteis nesses contextos, são drogas úteis. Apenas eu acho que foram aplicadas ali as regras de custo-benefício, e aí eles foram um pouco rígidos nesse sentido. Mas eu tenho pacientes com doença de Crohn que estão muito bem com vedolizumab, não é? Para citar um exemplo. Então, assim, a gente não concorda porque a gente quer mais opções, porque a gente sabe que a gente poderia beneficiar mais um paciente com mais uma droga. Mas eu não deixo de compreender também essa relação custo-benefício. Certo. Eles foram muito em níveis de eficácia, né? Para justificar o custo-benefício. Então, aí eles deixaram essas duas drogas de fora nesses dois contextos. Agora, o difícil é porque, assim, os estudos realmente não são head-to-head. E quando você tem uma taxa de um estudo, não necessariamente ela é comparável à de outro estudo, né? Por exemplo, o Vedo mostra uma taxa mais baixa de resposta, né? E de remissão para Crohn, mas não é uma comparação com outro. A gente não pode pegar o dado cru de um estudo, pivotar e comparar com o dado cru do outro, né? Não Exato. é assim, a gente não pode interpretar isso. E eles interpretaram assim, né? Quando É, eles faziam essa análise, né? Lá. e talvez usando algumas meta-análises também, né, que mostram que tem superioridade, né, para algumas drogas. Nas meta-análises, não head-to-head, mas nas meta-análises, talvez no conjunto de meta-análises, que não são poucas, hoje em dia tem inúmeras, talvez no conjunto eles tenham considerado. Talvez por isso também, no consenso, toda vida eu confundo, é ACG ou AGA? Eu acho que é ACG. No consenso do American College, eles foram meio contundentes em relação a colocar o vedolizumab em segundo lugar em algumas posições
em relação ao ustekinumab. Nós não temos estudos head-to-head, mas eles foram contundentes. Eles colocam que, em algumas situações, eles recomendam, eles usam a palavra recomendar, que eles dizem textualmente, eles colocam que quando nós utilizarmos a palavra recomenda, porque nós temos uma recomendação mais forte. Quando nós colocarmos que pode ser utilizado, é porque a recomendação é mais fraca. Então, eles recomendam o uso do ustekinumab em mais de uma situação para Crohn e apenas colocam depois como opção vedolizumab, quer dizer, eles colocam em segundo lugar realmente. Então, é uma percepção mais global, não foi só aqui no Brasil, não. Para Crohn, né? Uhum. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Acho que não vamos ter, não, né? Deixa eu ver. Adélia, você quer, então, fazer o fechamento da nossa reunião? Não, Okay. chamar o doutor Zé Augusto, ele que vai Doutor Zé fechar. Augusto? Já agradecer vocês, doutor Zé Augusto. Está com o senhor. Adélia gosta de eu fazer esse fechamento, né, do encerramento. Primeiro, eu queria agradecer ao Zé Alonso pela excelente aula, realmente sempre foi assim, muito didático nas apresentações, né? E espero tê-lo, quer dizer, novamente aqui conosco, tá certo? E também agradecer, não pode deixar de agradecer a Luciana, que realmente está fazendo uma pesquisa importante aqui em Brasília, certo? E, com certeza, vai trazer benefício a nós todos, tá certo? Pelo estudo que ela está fazendo, então é muito criteriosa em tudo nesse estudo. E, mais uma vez, agradecer, eu não posso deixar de agradecer o Zé Alonso, que eu conheço desde a época de residente, certo? Sempre foi um bom médico, quer dizer, em todos os aspectos, certo? Então, a aula foi muito boa, tanto o moderador, a doutora Luciana, como o Zé Alonso. Tá? Muito obrigado. Viu? Muito obrigada pela presença de todos também. Obrigada, doutor Zé Augusto. Obrigada, doutor Derôncio. Um prazer. Muito obrigado, gente. Um prazer enorme. Muito obrigado, doutor José Augusto, pelas palavras. Obrigado a Luciana, obrigado a Adélia e a todos que participaram. É sempre um prazer imenso, como eu falei no início, né, estar novamente com os colegas de Brasília, né, nesses encontros, e me coloco à disposição sempre, e será sempre um grande prazer para mim. Muito obrigado a todos. Obrigada. Tchau, Adélia. Boa noite, pessoal. Boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Tchau. Obrigada.